Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Cada dia mais, da sua palavra. A igreja pode tomar assento e vamos adorar o Senhor com o hino da harpa de número 88. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor perfeito.
de Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Encontrarás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu orar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Número 3, expor que a meia-noite é a hora das trevas. E número 4, destacar a meia-noite marca a vinda do noivo. E número 5, ressaltar o clamor da meia-noite como um bravo de alerta. Aleluia! Esses pontos o pastor Valdeci Rodrigo de Jesus vai estar falando hoje pela essa manhã para nós crescer. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, mas eu tenho por certo que nossa igreja está esperando o noivo. Ora vem o Senhor Jesus. E pode, oxalá que seja hoje, né, pastor Osias, nesse momento dessa aula maravilhosa. Eterno soberano Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Está aqui, Senhor, a igreja que espera o noivo. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, manter
a nossa fé, aleluia, a nossa esperança em Ti, o nosso amor, aleluia. Vem nos fortalecer, Senhor, Espírito Santo de Deus, nessa manhã, que nós possamos conservar a nossa lamparina acesa, aleluia. Abençoa cada irmão, Senhor, que está aqui, aos irmãos que estão em casa, que correm, Senhor, no grupo de risco. Deus, que possa assistir essa aula, Senhor, que nós possamos vir fortalecer na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, mantenha em pé aí, o pastor Valdeci receber o nosso pastor. Obrigado. Paz do Senhor, meus irmãos. Vou tirar esse negócio aqui porque facilita, né? Paz do Senhor. Alô, alô. Agora melhorou, né? Estamos finalizando esse trimestre com chave de ouro, né? Porque esta matéria de hoje parece ser a coroação de 3 meses de estudo. Finalizar com a matéria dessa é algo impressionante. A matéria tem 2 sentidos literais, porque ela aborda a vigilância, como também com vasto conhecimento dentro da área escatológica. Eu não sou uma autoridade para falar sobre escatologia. Essa matéria seria mais para o pastor Osias, né? Que é mais mestre dentro dessas questões. Mas coube a mim, e nós vamos dar continuidade abordando esses assuntos que são vitais para o nosso dia a dia. Quero justificar a ausência do pastor Vilmar, por motivo de viagem. Ele não está presente hoje na nossa escola bíblica dominical. E tem também uma boa notícia, tá? Curitiba volta para a bandeira amarela. Mas a bandeira amarela não é para nós ir para a praça de alimentação no shopping, tá, irmãos? É para vir para o culto. Opa, vamos encher a praça de alimentação. O problema está ali, nessas aglomerações lá fora, né? Então, os cuidados nossos devem permanecer. Toda atenção ainda é pouca. Nós não temos vacina e não temos remédio contra essa doença. Então, a melhor prevenção ainda é o cuidado que devemos ter, tanto aqui na igreja, quanto fora dela, né? Evitar-se aglomerações, porque parece que nós estamos vivendo um momento que tudo está bem. Eu vejo o povão aí fora aí, parece que não tem pandemia. As praias lotadas e assim sucessivamente, né? Mas vamos manter os nossos cuidados na hora dos cultos. Toda a atenção ainda é pouca. Vamos ao texto de Mateus 25, 1 a 13. Como é um texto bastante extenso, eu vou ler um e, consequentemente, cada um dos irmãos leia um, tá? Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. 9. 10.
11. Doze. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. 13º. Muito obrigado, queridos irmãos. Podem estar assentados, por favor. Eu estava vendo principalmente a questão da parte introdutória desta matéria. O escritor, ele foi feliz em muitas das suas colocações, com algumas observações que eu pude ver abordado nesta matéria, tratando de o arrebatamento como segunda vinda de Jesus, quando na verdade o arrebatamento da igreja não se refere à segunda vinda de Cristo. Faz parte dela, porque no arrebatamento não é Jesus quem vem, é a igreja que vai, não é? Segunda vinda de Jesus se dará após o desfecho das questões escatológicas, que ele virá com a igreja, essa é a segunda vinda, não é? Mas somente a título de curiosidade. Mas o certo é que durante muitos anos, ou mais de 2000 anos, nós estamos sempre ouvindo esses ensinamentos e as mensagens referente à ascensão da igreja ou à retirada da igreja da face da terra. A expressão vigiai, ela não é fato criado no século presente, até porque isso já está contextualizado nas páginas do Sacro Livro, dito pelo apóstolo Paulo, que são eruditos do primeiro século, que falaram com propriedade a respeito da questão da vigilância, o estar atento. O próprio Jesus, no livro de Mateus, ele fez referência sobre a questão da vigilância, o estar atento. Mas isso também não é um fato que está prescrito apenas na parte do Novo Testamento, porque a questão da vigilância também está textualizado no Antigo Testamento. Principalmente, se você for analisar a passagem de Elias e Eliseu, aonde o Elias pede para que Eliseu estivesse atento no momento em que ele fosse tirado, nós poderíamos considerar que aquilo também pode ser uma referência a respeito do acontecimento, o maior dos acontecimentos para a igreja, que seria o seu arrebatamento. Mas o fato é que quem prometeu não foi homem. Quem falou a respeito da retirada da igreja e essa promessa, ela foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Tem até, parece-me que mensagem sobre isso, mas motivado pela minha curiosidade, eu fui fazer uma pequena pesquisa sobre isso, sobre a questão de alguma prática no próprio judaísmo. Existe hoje, dentro dos próprios judeus, quando se sentam à mesa, que refere-se à questão do lençol dobrado. Eu acho que alguns de vocês já viram sobre isso, né? Ou por que Jesus, ao ressuscitar, ele dobrou o lenço e colocou na cabeceira, né? Esta prática já existe dentro do judaísmo. Quando senta-se à mesa, a partir do momento em que o judeu terminar as suas refeições e ele pegar o guardanapo e ele embolar sobre a mesa, ou mesmo jogar no canto, isso significa que ele não vai voltar mais, que ele terminou suas refeições e que tudo que ele tinha que fazer ali está terminado. Mas a partir do momento em que ele dobrar o lenço ou o guardanapo e deixar-o dobrado sobre a mesa, significa que ele vai voltar e que ele ainda não terminou. Esta é a mensagem do lençol dobrado sobre a cabeceira de Jesus, em uma mensagem que quando ele dobra o lenço põe sobre a cabeceira do túmulo onde ele estava. E quando eles entrarem e encontrar o lençol dobrado, é a mensagem que, assim, eu não terminei, eu voltarei. Era como se ele dissesse,
estejais atento e vigilante, para que ninguém seja pego desapercebido. Então, hoje, nós temos chegado a esta última lição, e ela vem com esta mensagem sobre a vigilância, que, consequentemente, ela vai combinar com o arrebatamento da igreja, ou a vinda de Jesus às nuvens para arrebatar a igreja, e não a terra, seu chamado. E por isso, que hoje cabe a nós estarmos refletindo sobre alguns dos mais sérios acontecimentos, o que está acontecendo em todo o planeta, e que muitos de nós, cristãos, não estamos atentos para estes avisos da parte divina. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está vivendo como uma sociedade sem nenhum compromisso escatológico, sem nenhum comprometimento com o futuro espiritual. Estamos vivendo dentro de um contexto social. É bonito, é agradável estar aqui, tanto que ser cristão hoje se tornou status em muitos lugares. Mas a vigilância é algo que está em segundo plano. É status ser crente hoje. Se você analisar no mundo artístico, a maioria deles frequenta a igreja. E quando eles falam, você é crente? Não, você é crente. Tem status. Ser crente hoje é status, dentro, socialmente falando. Mas, biblicamente, não é isso. Não é o suficiente eu frequentar a igreja, eu professar o nome de Jesus, mas sem um comprometimento literal. Porque o que me faz estar preparado é este comprometimento. O comprometimento, ele me torna vigilante. E a vigilância é uma preparação, é estarmos atentos para o grande dia. Vamos ao primeiro tópico da nossa matéria. Meia-noite, o dia que já passou. Eu dissera em uma expressão que a meia-noite é a fronteira entre o que passou e o que está para vir. 0 hora não é mais nem o dia que se findou, nem o dia que está para vir. Meia-noite é a fronteira que marca a passagem do que era para o que está por vir. E nós encontramos essas expressões que elas são expressões metafóricas, são expressões que são metáfora. Quando Jesus diz meia-noite, isso também é uma forma de expressar como nós encontramos no texto que nós lemos a palavra virgens loucas. Loucas não está se referindo no sentido literal, de que elas tinham perdido a sua insanidade mental. De forma alguma. Quando a Bíblia está se referindo à expressão as loucas, estava se referindo que estava totalmente levando a vida aleatória, sem nenhum tipo de preparo. Ou seja, não estava nem aí com os acontecimentos, nem com aquelas mensagens que havia sido pregado. Ou seja, ignorando literalmente as orientações dadas pelo Senhor nosso Deus. Porque quando nós lemos Mateus sobre a questão das prudentes e as loucas, nós temos a impressão de que se hoje houvesse como que fala o hospital de doido? Um hospício, elas seriam as candidatas a serem internadas, por não bater bem da cacholeta, como diz aí. Eram fora da casinha. Mas não é bem assim. Não é essa a expressão e não é literalmente isto o que Jesus queria dizer sobre o texto. Loucas, nesta expressão, significa estar despreparada, desajustada dentro do contexto daquilo que foi dito para ser. Quando eu entro na contramão do sistema divino. Então, de certa forma, isto constitui-se uma determinada loucura, não significando que nós, literalmente, estamos sofrendo das nossas faculdades mentais. Então, à meia-noite, é exatamente às 24 horas, o dia que terminou definitivamente. Mas é um marco entre o que passou e aquilo que ainda está para vir. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado. E o dia de ontem é o sentido da expressão, à meia-noite. Ela nos fala de um dia
de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo que está para terminar é a dispensação da igreja, ou chamado a dispensação da graça. Esta é a dispensação da graça, ou seja, a graça do Senhor para a igreja. Só que isso tem um tempo determinado. E esse período, ele está para finalizar, para terminar. E quando é que isto vai acabar? Quando que se finaliza e termina o período da dispensação da graça? Graça, todos nós sabemos e entendemos, que são favores que nós não merecemos. São os favores imerecidos da parte divina. Só que isso não vai durar para sempre. Hoje nós estamos vivendo a liberdade. Hoje, pela graça sois salvos, diz Paulo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça a favores que nós não merecemos e não temos nenhuma dignidade para tê-la. É porque Deus se compadeceu. Agora, nós estamos vivendo hoje, no contexto como igreja, como se fôssemos viver assim eternamente. Irmãos, a situação se torna tão séria que parece que as mensagens sobre o arrebatamento da igreja, ela não causa mais tanto sentimento como você pregar sobre uma mensagem de autoajuda, como se fôssemos viver eternamente. Há aqui uma inversão de valores. Estamos vivendo como se fosse vivermos eternamente aqui na terra. E estamos descuidando-nos que, na verdade, este é um período, e a terra é o lugar da passagem. O ciclo continua. Passamos por aqui, mas a nossa morada, o nosso destino é outro. Então, nós temos que estar atentos para o arrebatamento da igreja, porque a dispensação da graça irá terminar. Ou seja, a porta da graça vai se fechar. E quando é que isto pode acontecer? Perguntem para mim. Está muito ruim. Tem mais de 10 pessoas aqui, um negócio fraco desse aí. Mas sua irmã falou, tem mais de 10. Vamos lá, eu vou ajudar vocês então. Pastor, quando é que isso vai acabar? Bem, nós temos conosco o Paracleto. O Paracleto é aquele que está do lado, que é o Espírito de Deus. Certo? Sim ou não? Ele tem a função de preparar a igreja. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. No momento em que a meia-noite chegar, que é o que está prescrito no contexto da revista, o Espírito Santo que está em você, eu vou repetir, o Espírito Santo que está em você, aleluia, é ele que tem a sensibilidade, vou repetir, é ele que tem a sensibilidade de ouvir o toque da 7ª trombeta. Não é todo mundo que vai ouvir. Quando a trombeta soar, o Espírito que está em você é que tem a sensibilidade de ouvir. É por isso que João, ele foi extremamente claro na sua palavra. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Ouvida a voz da 7ª trombeta, o Espírito de Deus será retirado da terra. E sendo retirado da terra, os que é de Deus será atraído a Deus. Ou seja, quando o Espírito Santo for chamado para se retirar, ele vai te levar. Aleluia. Está tão claro isso na passagem de Abraão, Eliezer. Isso está especificado no Antigo Testamento, porque é o Espírito Santo que vai te apresentar a Jesus. É ele quem tem te preparado, é ele que tem cuidado de você, é ele que tem te adornado, é ele que... Aí fecha-se a dispensação da graça, termina este período que é chamado da dispensação da graça com a retirada da igreja.
Então não haverá mais graça, o favor imerecido, porque o Espírito de Deus, ele voltou para os céus. Não vai mais lutar e batalhar a favor da igreja, porque a igreja, a última vez em que o Espírito Santo ele estará trabalhando a favor da igreja, será na avaliação das obras. Esse será o último momento, quando a obra de cada um será provada, não por outro a não ser pelo Espírito Santo. Então, neste período, a dispensação da graça e a porta da graça, ela literalmente vai se fechar. Não haverá mais salvação diante desse sentido. Não haverá mais a probabilidade de você aceitar a Cristo e dizer, meus pecados serão perdoados. E não vão perguntar por quê? Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E é exatamente esta razão pela qual ele não permanecerá e não estará mais aqui na terra. Será um momento de dificuldade e de grandes problemas para todos os moradores da terra. Esta é a razão que devemos estar atentos, porque a meia-noite está para findar. E um novo dia está para começar. Qual é esse novo dia? Qual que é esse novo dia? Hein? Eternidade. Novo dia. Um novo ciclo. Uma nova história para todos aqueles que têm o seu nome no livro da vida. Queridos, a Bíblia diz que nós somos o sustentáculo da verdade. Que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhássemos enquanto é dia. Porque a noite vem, quando ninguém mais vai poder trabalhar e fazer nada. Vocês viram alguém trabalhar no período da noite? Que noite é essa que se refere dentro do contexto da Bíblia Sagrada? Noite fala de desafios, noite fala de problemas, noite fala de lutas, noite fala de perseguição, noite fala de tantas coisas. É claro que quando se refere a isso na Bíblia, porque para Deus não existe dia ou noite, entendam isso, por favor. Deus não está cronometrado pelo tempo. Lá no céu, Deus não diz, olha, já amanheceu, ou já anoiteceu. No céu não existe isso, para Deus não existe isso, tá bom? Para Deus, dia e noite é a mesma coisa. O dia e noite é coisa para delimitar apenas o planeta Terra, mas no céu não. Na dimensão espiritual isso não existe, por hipótese alguma, tá? Não há noite ou dia para Deus. Por isso, essas expressões, elas são utilizadas pelo Senhor de forma metafórica, são comparações mentais, são figuras de linguagem que nós encontramos no contexto das Sagradas Escrituras, né? Então, basta falar o seguinte, nossa, olha, são dias de trevas, dias de escuridão, dias de batalha, dias de luta, são dias de dificuldade, dias de provações. Então, esses momentos são figuras de linguagem que nós encontramos no contexto da Bíblia Sagrada. Mas ainda bem que para essas figuras de linguagem, ela vem também com as suas explicações. E essas explicações, ela está bem clara no contexto da Bíblia. Que também ele fala que haveria guerra e rumores de guerra. Ele diz que haveria peste. Ele diz que haveria fome. Ele diz que haveria... Quando se fala de peste, o que vem à tua mente? Doenças incuráveis, sem controle. Já na época de Jesus, nós compreendemos que havia
a lepra, que era a doença extremamente contagiosa e que era o símbolo literal do pecado na vida do homem. Hoje, a lepra tem controle, né? Hoje existe o controle para isso. Mas ainda não a cura na sua totalidade. Doenças que desafiam a própria medicina, a própria ciência, vão surgindo no dia a dia. Até hoje não se tem uma cura para o câncer. Quantas mil pessoas morrem de câncer todos os anos? Quantos morrem vitimados pela HIV? E não se tem um antídoto, um remédio para curar essas patologias. Isso tudo não é algo que surgiu simplesmente por surgir. Tudo isso é um relógio que está marcando para o maior acontecimento da história. E quando nós olhamos para esses sinais e acontecimentos, é para estarmos vigilantes e atentos e dizer: Jesus está voltando. E o maior relógio que nós temos dos acontecimentos bíblicos para o desfecho da nossa escatologia ainda continua sendo a nação de Israel. Se você olhar as profecias bíblicas, nenhuma delas falta para cumprir. Todas elas já cumpriram cabalmente. Todas. Basta você olhar as profecias bíblicas e você vai descobrir que só falta agora a trombeta soar. Aleluia. Eu estou preparado. Quando eu estava lendo esta matéria, eu falei: não vou nem a procurar mais recursos teológicos, porque a matéria, ela já traz uma profundidade de riqueza em si mesmo. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Eu falei: nós não precisamos buscar mais subsídios em outro lugar, porque isso está claro. E por mais que nós não tivéssemos esta matéria e esta revista nas mãos, nós teríamos a Bíblia para difundir estes ensinamentos sobre vigilância e a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar da terra a sua igreja. Novo dia, novo ciclo, nova história, onde as coisas velhas ficarão para trás, mas nós viveremos o novo de Deus. Aleluia! Viveremos aquilo que o Senhor nos prometeu. Queridos, este fato, ele diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando um novo dia vai raiar. E a pergunta: que dia é este? O Atalaia responde: vem amanhã e vem também à noite. Amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade. O dia em que não haverá mais morte. O dia que nós não ouviremos falar mais de Covid-19 nem de coronavírus. O dia que você não vai ouvir mais falar de rumores de guerra. O dia que você não vai poder chorar mais sobre o caixão do teu ente querido. Porque não haverá mais morte. Não haverá mais dor. E a Bíblia diz que as primeiras coisas se passaram. Oh, glória! E o que há de vir, virá. Porque Deus assim determinou. Novo céu, nova história, nova esperança. E a Bíblia diz que Deus fará nova todas as coisas. Glória a Deus. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento. Já lemos tantas vezes esse versículo, não é? Isaías 53:11. E o trabalho das suas mãos, ele verá e ficará satisfeito. Alguns sensacionalistas, alguns pregadores,
ele vai colocar o seu sensacionalismo em cima das mensagens. Eu já ouvi mensagens sobre isso. Aí ele diz que Jesus vai chegar lá, vai olhar na mão e ver o escravo e vai dizer, valeu a pena. Claro que não será isso, sem um exagero, né? Porque Jesus não traz mais estas marcas sobre o seu corpo. Pode ter certeza disso, né? A partir do momento que ele passou transfigurou-se, retomou a sua posição de glória eterna, não tem marca do passado no seu corpo, e você não vai ver nenhuma marca de coroa de espinho na cabeça de Jesus, é muito menos o seu lado transpassado por uma lança, porque nós não estamos falando de matéria, nós estamos falando aqui de essência, de corpo espiritual. Assim também, no céu, você não vai ver ninguém manquejando, né? Por exemplo, certamente algum de nós conhece alguém que servia ao Senhor e que talvez sofreu uma amputação em uma das pernas, em um dos seus membros externos, né? E foi sepultado faltando essa perna. Mas pode ter certeza, quando ele ressuscitar, lá no céu, você não vai ver ele manquejando na cidade de Jerusalém, assentado às bodas do Cordeiro, faltando uma perna, um braço, né? Porque nós estamos falando de essência, de corpo espiritual. E nesse corpo espiritual não tem marca de sofrimento ou de dor. E lá no céu você vai ver um Cristo glorificado, resplandecente, né? Isto aqui são o sensacionalismo que às vezes nós ouvimos, porque as pessoas às vezes querem sensacionalizar. Não vejo nada de errado nisso. Uhum. É isso. Exatamente. Só que aí eles fazem uma mistureba ali, né? E aí sensacionaliza e traz. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, irmãos? Né? O certo é que no céu nós não vamos ver esse tipo de situação por hipótese alguma. A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro, porque para o mundo que rejeitou Jesus, o grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra. Por que isto vai acontecer? Porque quem mantém, quem limita e põe limite nas ações de Satanás, ainda escute, é a igreja. Porque o Espírito Santo trabalha com quem? Com a igreja. E sobre a tua vida está a autoridade divina. Entenda que quando a igreja sair, o Espírito Santo for retirado, não haverá mais autoridade que limita a autoridade de Satanás e as suas ações no planeta. O mundo será entregue às ações malignas. Porque a autoridade que havia sobre a terra foi retirada. É a igreja do Senhor. Se você analisar, eu não sei se foi João, né? Que falou que o espírito do anticristo já estava sobre o mundo, mas o Espírito Santo é o que resiste. Não é isso? Que o Espírito do Senhor é que resiste ao espírito do anticristo. Mas a partir do momento em que ele for tirado, não haverá mais esta resistência. Deus trabalha através da igreja. E quando a igreja for retirada, então, literalmente, segundo o que contém aqui o escritor colocou na matéria, começa literalmente à meia-noite, que é quando Satanás trabalha. Vamos lá, meia-noite. Se você for fazer uma análise, os piores trabalhos, os mais macabros de toda a história, acontecem sempre à meia-noite. E os crimes mais brutais, os mais cruéis, não acontecem à luz do dia. Acontecem sempre à noite. Os crimes mais brutais, com requinte de crueldade, acontecem sempre à noite e não à luz do dia. Isto para nós tem mensagem de alto valor.
Por isso, estarmos atentos a todos esses acontecimentos é respeitar as determinações e as orientações contidas nas páginas deste sacro livro. Porque a meia-noite está chegando, é hora que Satanás, seus principados, ele vai começar a agir de forma assustadora. Mas pode ficar tranquilo que quando esta meia-noite chegar, a igreja também não vai estar mais por aqui também, não é? Nós estaremos morando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dia da ira. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus Cristo. Claro que isto vai passar também um período daquela chamada, a grande tribulação. Mas alguns teólogos divergem muito sobre esta questão de tribulação, né? Alguns acham que a igreja vai passar por esse período. Outros acham que não. Eu sou daqueles que penso pela Bíblia e que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Esta meia-noite, prescrito no contexto da Bíblia, não é para a igreja, é para quem ficar. É para quem não for arrebatado. Porque a igreja estará isento, literalmente, deste período chamado meia-noite, em que a tribulação e a grande tribulação, ela vai tomar conta de todos os moradores da terra. A igreja será poupada. Porque quando começar tudo isso aqui, você estará festejando com Cristo na glória. A grande festa, a recepção que Deus fez para você. Vale a pena vigiar. Oh, glória a Deus. Vale a pena vigiar. Vale a pena estarmos atentos. Vale a pena cuidar da nossa vida espiritual. Vale a pena, queridos irmãos, você amar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Porque assim como Deus, Ele é rico na sua graça e misericórdia, também a taça da sua ira há de ser despejada sobre a terra. Tópico 3. Meia-noite, a hora das trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com o Espírito Santo, com as Escrituras, nada parece estranho e nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldade, pois sabemos pela Bíblia que essas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. Isso não me assusta. Eu vejo gente dizendo, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o mundo é aquilo que já foi profetizado no passado. É o cumprimento das Escrituras Sagradas. E quando você vê isso, não é para você se entristecer. Não, é para você começar a glorificar o nome do Senhor e dizer, está perto. É só mais um pouco de tempo. O momento da minha partida está chegando. E Jesus Cristo já está voltando para arrebatar a sua igreja da face da terra. Esses acontecimentos, ele não é para desanimar a igreja, mas ela está fazendo um efeito contrário. É isso que me entristece. Porque nós vemos os acontecimentos e tem um efeito negativo na igreja. Em vez de nos firmar, se espalhamos. Queridos, está aqui, está aí, esses acontecimentos. Esta epidemia tomando conta do mundo. E nós vemos tantos crentes que agora seria este o momento de se apegar com Deus. Parece que estão se jogando no pecado. Era o momento da reflexão, de refletirmos sobre a vida. Mas não, pastor Zias. Estão levando a vida assim aleatoriamente. Como? Eu não sei se está faltando conhecimento bíblico. Eu não sei, olha, sinceramente eu não consegui entender isso. Nós não, escute, eu vou dizer e sou responsável pelo que eu vou falar. Nós não estamos agindo como igreja nesse período de pandemia. Porque estamos desatentos.
descuidados. Estamos tratando esse negócio aqui como uma maldição sobre a igreja, mas isso não é uma maldição contra a igreja. É um alerta da parte do Senhor. Aprenda a ler o que Deus está escrevendo. O Senhor está dizendo, gente, eu estou voltando. Esses acontecimentos, Deus está dizendo, eu estou retornando as nuvens para arrebatar a minha igreja. Cada acontecimento é um estalar de dedo de Deus. Ei, acordem! Cada acontecimento é Deus dizendo assim, ei, vigiai, não durmam, estejam atentos, cuidem da vossa vida espiritual, porque só estar atento a estas coisas é que vai garantir a minha pureza e me condicionar para o arrebatamento. Mas como que eu vou me conservar puro se eu não estou vigiando? Como que eu vou conservar a minha pureza faltando a vigilância? Mas estando vigilante, dificilmente você vai cair quando for tentado, porque estará atento. Ou você acha que o diabo ele pega crente que está vigiando? Ele pega o descuidado da vida, irmão. Os sem noção na vida espiritual. Porque tem muito crente sem noção por aí. Aqui no SIC não tem não, mas os japoneses são terríveis. Eu nem vou dizer os japoneses, vou dizer os chineses. Os chineses são terríveis, irmão. Eles não têm noção nenhuma. Mas o pessoal do SIC não, eles são... Agora, não se misture com os chineses lá na China, tá? Porque eles não têm noção. Tá bom? Mas aqui, os crentes aqui do SIC, não. Eles são todos atentos, estão todos vigiando. Né? Então, meia-noite, hora de trevas. Hora de provação. Hora em que os acontecimentos estão mostrando e sinalizando para o retorno nas nuvens de nosso Senhor para arrebatar a sua igreja. Lugar escuro em que nós vivemos. Parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias. Pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Só quem não lê Bíblia é quem começa a murmurar e falar mal dos governos. Só quem não lê Bíblia é quem começa a se maldizer e dizer que esse mundo está uma desgraça. Eu não. Eu glorifico o Senhor e digo obrigado, Deus, porque hoje o Senhor me mostrou mais um acontecimento de que o Senhor está voltando para arrebatar a sua igreja. Tudo isso é para te firmar, não é para te derrubar. Basta que estejamos atentos a cada um dos acontecimentos que estão acontecendo na face da terra. Eu vou dizer para vocês, o fim da pandemia não será o fim dos problemas. Não será. Não pense isso, não se foque nisso. Está todo mundo aí colocando todas as suas esperanças na vacina chinesa. Não, o Dória já conseguiu 40 milhões de doses, tá? Isso que está querendo vender por aí. Mas o pessoal está meio incrédulo ainda, né? Então, está todo mundo colocando, apostando na questão da vacina, esperando, e chamando de a cura está para chegar. Queridos e amados irmãos, claro que todos nós torcemos para que isso ocorra, todos nós torcemos para que isso aconteça, mas não será o fim dos problemas da humanidade. Porque se resolve outro, vai manifestar outro, vai acontecer outro. E por falar nisso,
Alguém de vocês já recebeu aquela sementezinha vindo lá da China ou não? Está chegando nas casas aleatoriamente, tá? A orientação das autoridades é para que você não jogue fora e que também não plante. Então vem com o endereço da China, muitas famílias dos Estados Unidos, norte do Paraná, interior do estado. Então chega na tua casa um pequeno envelope contendo sementes. E você vai ver o endereço vindo da China. Então, ao receber isso, não plante, não semeie, leve a uma autoridade competente, porque ninguém sabe o que contém, até hoje ninguém sabe o que contém, e que tipo de planta é esta, né? Então há um perigo muito grande em plantar isso aqui. Imagine, depois nasce, aí depois vem uma abelha, como é que chama esse processo? Não consigo falar, agora a língua rolou. Né? E depois vai disseminar em outra planta, e a preocupação é de que isso acaba matando plantações, ou até mesmo mudando a genética de alguns produtos que são altamente consumidos por todos nós, como o arroz, que são produtos da cesta básica, né? Então, a orientação é de que nenhum dos irmãos, nenhuma pessoa, ele plante ou jogue fora, tá bom? Então, não é conveniente. Estou falando isso com base mesmo, comprovadamente. Muitas pessoas, e isso já está se tornando, já está nas manchetes aí, né? Então, a orientação é que seja procedido dessa maneira. E não é só no Brasil, não. Muitos países, como os Estados Unidos da América e outros países também, foram alvo também desse tipo de encomendas que as pessoas não fizeram, mas acabam recebendo. Então, tenhamos cuidado. Então, o processo dessa natureza vai acontecer. Não é o fim dos problemas. É apenas um dos problemas. Mas, tudo isso não é para entristecer ninguém. É para estar atento e dizer, Senhor, mais um aviso da tua parte de que o Senhor está voltando para arrebatar a tua igreja da face da terra. Muito bem, a natureza, ponto 1 do tópico 3, a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje toda a natureza geme. O apóstolo Paulo, ele falou nisso. Ele diz que toda a natureza acaba gemendo por causa disso. Esta é a razão pelo qual, se você olhar o contexto da Bíblia, onde Jesus diz que Deus fará um novo céu e uma nova terra. Tudo processo, tudo será modificado, tudo passará pelo processo da santificação, porque a terra está contaminada. Pergunte para mim assim, pastor, quando que a terra foi contaminada pela primeira vez? Quando Caim matou Abel, com o primeiro homicídio. Não foi apenas com o ato da desobediência do homem. Porque Adão e Eva pecaram, a terra já havia se tornado maldita por causa da sua ação. Mas a terra se contaminou a partir do primeiro sangue derramado de um inocente. Agora eu pergunto, quanto sangue foi derramado de lá até agora? Quantos problemas hoje na própria natureza? A natureza tem sido alvo constante da própria ação humana. Vamos analisar agora pelo lado do meio ambiente. Lá no Mato Grosso, no Pantanal, as grandes queimadas. Quantos daqueles animais têm sido mortos lá dentro do seu habitat? Eles não saíram de lá. A mão do homem foi lá e fez essa vasta destruição. Natureza gemendo, a destruição da própria natureza, a Amazônia sendo devastada todos os dias. E todos nós sabemos que não podemos viver sem a Amazônia, porque é o pulmão do mundo. O oxigênio que nós consumimos, que nós respiramos, ele sai de lá.
Se não houver planta, se não houver a natureza, se não houver plantações, não houver árvore, não haverá fotossíntese. Consequentemente, nós vamos respirar gás carbônico. E a natureza está gemendo, fazendo o que pode, pela minha e pela tua sobrevivência no planeta. Mas qual é a consequência disso? A consequência de tudo isso é do pecado original, praticado por Adão e Eva. E a natureza continua gemendo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a própria natureza está fazendo o que pode para garantir a minha sobrevivência na Terra. Mas ela também faz isso porque Deus está com as mãos estendidas. Apesar dos meus atos, das minhas ações, ainda o Senhor tem cuidado de nós. Mas vai chegar um momento que até o gemido da natureza será ouvido e assistido pelo Deus Todo-Poderoso. Deus escutará o próprio gemido da própria natureza. E isso só vai se resolver com a saída da igreja e com a restauração do planeta. Quando Deus vai criar nova todas as coisas. Novo céu, nova terra, aleluia, nova natureza para a minha vida e para a tua vida. Essa vai desaparecer, mas nós teremos um novo conceito diante de Deus. Uma nova natureza, uma nova vida, um novo corpo. Não feito mais de células. Não vendo mais este sangue correndo sobre as nossas veias. Mas teremos o nosso corpo glorioso. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. É por isso que Paulo, ao falar da ressurreição dos mortos, que antecede o arrebatamento, ele diz assim: mortalidade se revestirá da imortalidade, corrupção se revestirá da incorruptibilidade. Aí Paulo culmina com uma frase: tragada foi a morte pela vitória. E quem é a nossa vitória? Jesus. Aleluia. A natureza, ela sente estes momentos de escuridão. Por isso, geme o tempo todo. Os homens sentem as trevas. Ponto 2. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de todas as espécies. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Admiro que em pleno século XXI ainda tem muitos cristofóbicos por aí, não é? Muita gente que ainda marginalizam aqueles que seguram uma Bíblia nas mãos. Ainda tem muitos aqueles que ignoram o fato de sermos crentes. E a Rede Globo é campeã nisso. Se você colocar qualquer outra pessoa de outro credo, de outra religião, lá dentro dos poderes, para a Rede Globo está tudo bem. Mas se colocar um crente, aí o Bolsonaro se torna o alvo das críticas, né? É porque colocou um cristão lá, na pasta, como aquele que foi na educação lá, como é o nome dele? Esqueci, o ministro da Educação. É evangélico, é um pastor luterano, se não me falha a memória. Bom, foi alvo de batalha. Por quê? Será que o crente, ele não tem a capacidade normal como qualquer pessoa? Não se trata de o fato de ser crente ou não. Tem que se analisar a competência e a capacidade. Não, mas é pelo fato de ser crente. É isso que se pesa. Porque discriminados. Mas tudo isso está contextualizado na Bíblia Sagrada. Sereis odiado, serei perseguido, passarão por isso e por aquilo. Por causa do meu, Jesus falando, por causa, ele coloca a primeira pessoa aqui, por causa do meu
nome. Por causa do nome dele. Para enfrentar esse tipo de perseguição e problema, basta você dizer: eu sirvo a Deus. Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Homens de Deus que têm o seu nome escrito no livro da vida, ele percebe esse momento de trevas, que abatem e chegam a todo o planeta. Observe. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando um homem em particular será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu. Corrupção moral em todos os cenários possíveis. Vamos colocar o Rio de Janeiro, como diz aquele apresentador de programa, Rio de Janeiro. E que hoje todos os governadores que passaram por lá, envolvidos em corrupção. Aquele Witzel, que recentemente foi cassado, não teve um voto a favor. 66 deputados votaram a favor da sua cassação. Agora o Crivella foi votado inelegível por 16 anos, né? Tem uma quantidade lá. Nesse período, por corrupção moral. Enfim, a corrupção que toma conta de todos os cenários. Queridos, mas a única que ainda deve manter a sua pureza e a sua qualidade é a igreja. E nós não podemos permitir que a corrupção moral, ela atinja esse contexto de igreja. Porque ainda somos considerados o sal da terra e a luz do mundo. Ainda que essa corrupção, ela toma conta do mundo, a igreja tem que ser esse divisor de águas. Nós temos que ter essa separação e entender que fomos chamados para viver uma nova vida. E não permitir que isso, de alguma maneira, ela chegue até nós. Mas, quando eu vejo esses acontecimentos dentro dos cenários políticos, também não é para me entristecer. É para dizer: Senhor, te agradeço, porque está próximo o dia da sessão da noiva. As nações estão em trevas. Há guerras e rumores de guerra. Agora, recentemente, você vê Estados Unidos da América e China. Os dois se provocam o tempo todo. Evidentemente que para uma terceira guerra mundial é apenas uma pequena faísca. O Oriente Médio é uma bomba relógio que está ativado, bastando apenas um clique para que isto venha explodir e desencadeia uma terceira guerra mundial. Sucessivamente, o que você ouve falar é de destruição. E tudo isso é um acontecimento nítido para a volta do Senhor, o nosso Deus. Armas biológicas que vai se criando todos os dias. Armas que são criadas em verdadeiros laboratórios e despejadas para minimizar a explosão demográfica. O mundo hoje tem os seus 7,3 bilhões de pessoas. Cria-se essas armas biológicas para minimizar, diminuir o populacho internacional, humanitário. E essa gente, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum temor de Deus, sem um mínimo de uma consciência, fazem tudo isso pensando que não haverá retribuição. Mas o dia da ira do nosso Deus está por vir. Mas os justos florescerão e estarão com Ele para todo sempre na glória eterna. Nós estaremos morando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meia-noite, a vinda do noivo. Oh, glória!
Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Essa expressão, a segunda vinda de Jesus, que talvez houve uma mudança aqui, arrebatamento. Segunda vinda seria quando Jesus já voltasse para morar com a igreja na terra e estabelecer o seu reinado milenar. Então, muitos morreram esperando o arrebatamento da igreja e continuam aguardando o arrebatamento da igreja, que vai acontecer e nós sabemos disso. À meia-noite é a vinda do noivo. E estamos preparados para morar com Cristo nas mansões celestiais. E quando isto acontecer, meu irmão, estaremos livres mais de sofrimento. Agora, eu vejo muita gente falando o seguinte: você não tem que ter medo. Tem que estar preparado e pronto. Porque a partir do momento em que você chegar no céu e for arrebatado, ninguém mais, nada mais tira você de lá, tá bom? Pode ficar tranquilo. Porque tem muita gente aí se enganando por causa daquele negócio de julgamento, das obras e tal. Querido, a partir do momento que o crente for arrebatado, ninguém mais tira você do céu. Você não vai mais perder a tua salvação. E o galardão, pastor, isso aí é uma outra história. Não tem nada a ver com a tua salvação, tá bom? Lute para ser arrebatado. Porque se conseguir ser arrebatado, já está garantido. No passado a gente via a expressão assim: eu quero ser arrebatado, pastor, nem que se for para ser um tapetinho no céu. Para com isso. Imagina que Jesus vai ter todo o trabalho de pegar a crente daqui, colocar aí e transformar em tapete no céu. Ou vai para o céu para brilhar como estrela do firmamento, ou não vai, meu irmão. Mas Jesus não faz nada pela metade. Mas nós estaremos morando para Ele na glória, firme, e estaremos ali desfrutando de todas as delícias que Ele tem preparado para os que o amam. Clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. E o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo este clamor? Porque isso está acontecendo todos os dias. Através dos acontecimentos. Se você não está ouvindo este clamor, então agora é hora de despertar e estar atento. Porque as trombetas, elas estão soando. Leve Deus mais a sério. Vamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. O sono espiritual, ponto 1. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Justamente por isso, muitas pessoas, eles se firmam nisso. Que nada, desde que eu nasci, eu vejo a minha mãe falando que Jesus vai voltar e ele não voltou até agora. Eu já ouvi essa expressão. Escute, eu estou com 60 anos e eu já via meu pai, o meu pastor falando que Jesus voltava e não voltou até agora. Deus não trabalha cronometrado pelo tempo da esfera humana. De forma alguma. Não é assim. Eu já preguei e falei que Deus não usa um relógio Rolex no seu braço. Ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Porque ele dobrou o lençol. Eu vou repetir. Ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Porque quando ele ressuscitou, o lençol estava dobrado. Ele estava dizendo, fica tranquilo, eu vou voltar. Um fato testemunhado não só por ele, mas também pelos apóstolos, pelos anjos, varões, esse mesmo Jesus que dentre vós já foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele nos desperta pela sua palavra. Jesus despertou seus discípulos, falando-lhes como é preciosa a palavra de Deus. Se você atentar para a palavra, para a oração, buscar o Senhor, isso vai te dar vigilância. E dando vigilância, você estará também garantindo
a tua entrada nas mansões celestiais. Porque somente a vigilância, ela conserva a tua pureza espiritual. Estando vigilante, você vai estar mais puro. Estando vigilante, você vai estar mais seguro do que faz, como agir, como fazer e como pensar. Deixa eu finalizar, porque já bateram a sineta ali. Observe a conclusão. Quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sai-lhe ao encontro. E precisamente isto que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Estamos prontos? Estejamos preparados. Os acontecimentos é o relógio de Deus para a humanidade. O relógio já marca meia-noite. Meia-noite é a fronteira entre o que passou e o que está por vir. E é neste momento que Jesus voltará para arrebatar da terra a sua igreja e colocar nas mansões celestiais. Que Deus abençoe, pastor. Obrigado. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Olha a segunda estrofe. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve, aleluia, glória. Breve virá, breve Jesus voltará. Crentes, proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Aleluia. Breve virá, breve Jesus voltará. Agora canta em pé, de pé, canta assim, olha. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Que bom estar aqui, pastor. Olha a igreja, povo que ama a volta do Senhor. Eu não me impressiono com números, eu estou ligado aos que estão acordados.
Estão acordados. Pastor, você tocou bem de leve, porque essa matéria está tão maravilhosa, né? Eu vou deixar você ir para casa pensando no Isaías 21, 11 e 12, tá? É uma sentença contra do mar, é um oráculo contra do mar, uma terra do território de Edom. E Isaías diz assim, olha, clamam de Seir, guarda, que horas está a noite, no original do hebraico. Guarda, que horas são da noite? O guarda diz, vem amanhã, porque a sentença é contra do mal, os inimigos de Israel. Vem amanhã, mas também vem à noite. Se você estiver em dúvida que hora você está da noite, da tua existência e da sua vida espiritual, pergunta ao guarda. Ele vai te responder. Pergunta no seu coração, Senhor, a que hora estamos da noite? Aleluia. Ele vai dizer, a noite é passada e o dia é chegado. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu não vou nem começar aqui porque já está esquentando. Não vou recomeçar não, porque eu quero que você vá para casa com esse sabor desta aula, dessa matéria no seu coração. Pastor Valdecir, Deus te abençoe, continue te usando. Eu louvo a Deus pela vida de cada professor que tem subido aqui, tem tomado essa postura e Deus tem usado. Coloque a tua vida na mão do Senhor, porque a igreja está precisando ouvir essa poderosa mensagem nesses últimos dias. Qual é o texto que eu citei para vocês? Capítulo 21, versículos 11 e 12. Guarda, que hora estamos da noite? Vem amanhã, mas também vem à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. É um texto riquíssimo. É mensagem para domingo à noite, viu, pastor Valdecir? Queridos irmãos, eu vou convidar a irmã Silvana para estar orando daqui a pouco para nós todos aqui. Você tem um domingo em paz, em família, um almoço. Hoje à noite um grande culto com o ciclo de oração, culto de ações de graças, culto de gratidão pela passagem que nós não podemos fazer confraternizações, né, naquele nosso regime antigo, mas o ciclo de oração, bem como o coral Voz de Júbilo, estarão agradecendo ao Senhor pela sua existência. Será um culto maravilhoso. A irmã Maria José estará ministrando a poderosa palavra de Deus. Não percam, vai ser uma bênção para todos nós, tá bom? Próximo trimestre, vamos vencendo, irmão Geraldo. Último trimestre do ano, Jó. Que lição maravilhosa. Os professores estão aí escalados. Eu não me escalei porque eu já sei, né? Porque senão é a raposa cuidando do galinheiro, né? Mas eu deixei os outros professores tomarem. O dia que o professor não puder, a gente vem aqui, está preparado para assumir. Eu falei para a coordenação da escola dominical, eu falei assim, olha, vocês não vão ser escalados, não, vocês têm que estar preparados, tá? Se o professor adoecer, vocês vão cair na fogueira, tá? Então, fica ligado, estuda. Vocês têm que estudar as 13 lições, tá? Para ficar ligado aí, para Deus nos abençoar. Então, as lições já estão ali com a irmã Vanessa, tá? Você que está em casa, que é do grupo de risco e quer ter a lição na sua mão, por favor, entre em contato com a gente. Nós faremos essas lições chegar na tua mão. Nós trouxemos lições para todos os irmãos que querem participar dessa EBD, último trimestre agora de 2020. Olha, o livro de Jó. Irmão, é uma lição melhor que a outra. Ah lá, o irmão Eliseu já pegou lá, olha, tá estudandinho, olha que exemplo, né? Os professores estarão aí preparados. Um conselho, leia o livro de Jó. Agora é importante você ler de novo. Mas eu já li 300 vezes. Leia 301, que vai ser bênção na sua vida. Amém, meus amados? As lições estão ali, os professores já estão se preparando, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Outro sim, antes da irmã Silvana orar, nós enviamos para cada irmão que tem um contato aqui na nossa secretaria da igreja, um formulário para recadastramento da nossa EBD, porque nessa pandemia, 6 meses, teve aluno não da classe adulta, mas da classe mais da área infantil, que mudou até de faixa etária, que a gente não sabe como fazer isso agora. Então nós precisamos que os pais entrem no site lá. Teve muitos pais que já fizeram. Eu agradeço a disponibilidade dos pais. Tem pais que às vezes não receberam, ou olhou no celular, ou não viu a mensagem. Por favor, estejam atentos. Nós vamos tornar a enviar novamente esse formulário. Preencha lá, porque todos os dados desse aluno, do seu filho, adolescente, criança de qualquer idade, o irmão adulto também pode fazer o seu recadastramento. E a nossa secretaria vai estar aí, embora em quarentena, estamos trabalhando arduamente para que nossos bancos de dados estejam bem atualizados ali com todos os alunos da nossa EBD. Vai ser uma bênção na sua vida. Irmã Silvana vai chegando para cá, minha querida irmã, vai estar orando por nós e nos dando a bênção nesta
pastor Valdecir nos dando a bênção apostólica, e nós estaremos aí tendo um domingo de bênção na nossa vida. Hoje a previsão é de 32 graus, né? Mas com esse ventinho ainda é tranquilo. Só pegar uma mexeleta ali aquela de, como é que fala? Eu gosto daquela de torta de limão. Aquela é muito boa, né? Silvana, ora a Deus. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo por esta manhã maravilhosa na presença do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, na Tua presença, Senhor, nesta manhã, queremos Te adorar, Senhor, por esse momento que passamos, ó Deus, aprendendo a Tua palavra. Pai querido, que cada um de nós, Senhor, estejamos preparados, ó Deus querido, com os nossos ouvidos afinados, para ouvir, Senhor, o som da trombeta soar, ó Pai, no qual, Senhor Jesus, estaremos para toda a eternidade juntamente com o Senhor. Pai eterno, fica conosco, Senhor, neste domingo. Dá-nos um domingo abençoado, Senhor, em família. Que a Tua presença, Senhor, seja real nas nossas vidas. Pai querido, nos abençoa. Traz-nos, Senhor, à noite para cultuar o Teu santo nome, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Pai querido, como é bom estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, buscar a Tua face todos os dias da nossa vida. Pai, que possamos estar sempre vigilantes, sabendo com o Senhor que o momento está próximo. Não sabemos, Senhor, nem o dia, nem a hora, mas, Senhor, que estejamos preparados para estarmos contigo, Senhor, para toda a eternidade. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Deus abençoe. À noite, a irmã Maria José estará ministrando a palavra de Deus. Não esqueçam que você deve entrar no site para confirmar a presença, tendo em vista das limitações dos nossos lugares, que comportamos o máximo 130 pessoas. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e nós dizemos, amém. Deus os abençoe.